Salve, salve, minha galerinha concurseira, tudo certinho, tudo bonzinho, professor Emanuel Tadeu na área, para a gente iniciar um ponto muito importante, aquele ponto que você diz, ou aquele tema, se vocês queiram escutar, aquele ponto, aquele tema que você olha para aquele concurso, qualquer concurso, e vai dizer, caramba, isso vai cair na minha prova. Isso vai cair na minha prova, isso vai estar na minha prova. Diz logo, Emanuel, que tema, que ponto é esse de processo penal que cai tanto em provas? Ação penal. Ação penal. Então, vamos lá estudar esse tema, estudar esse ponto que é super, mega importante. Beleza? Tranquilo? Então, dizer para vocês logo o seguinte, né? Bom, quando você vai estudar, o que é ação penal? O que é ação penal? Ora, primeiro ponto que eu tenho que saber é que somente o Estado pode aplicar uma pena. Somente o Estado pode aplicar uma pena. Pois o exercício do poder punitivo, o exercício da punibilidade é exclusiva do Estado. Apesar de que a gente vê no Rio de Janeiro, né, quem manda em grande parte do Rio de Janeiro são as facções. Né? Mas, né, corretamente, falando em Estado de Direito, não estou falando em Estado Democrático de Direito, estou falando em Estado de Direito, o exercício do poder punitivo é exclusividade do Estado. Mas aí você vai perguntar, e como é que o Estado aplica essa punição, essa punibilidade? Ora, se você for na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 54, você vai ver logo de cara que a Constituição vai dizer o seguinte: ninguém será privado de sua liberdade, ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, para que o Estado possa punir, ele faz isso através do processo legal. E esse processo legal nada mais é que o exercício do direito de ação. Então, direito de ação, através do direito de ação, um direito que permite que o Estado, através do juiz, aplique o direito penal no caso concreto. Então, o processo penal, portanto, ele se relaciona com o direito de ação que é instrumentalizado através da ação penal. Resumindo, a ação penal é um instrumento necessário para o Estado exercer o que chamamos de jus puniendi, ou poder punitivo. Ou seja, para que o Estado possa aplicar uma pena, é necessário que haja o quê? Um processo criminal. E esse processo criminal se faz através de quê? Da ação penal. Bem, feita essa introdução, eu gostei da minha introdução agora, foi bem, né? Bem técnica, bem jurídica, né? Mas eu acho também didática. Bem, dito isso, a gente já sabe que para o Estado punir, necessita ter um processo. Esse processo se faz através da ação penal. E o que é essa ação penal? Ora, podemos conceituar
a ação penal como um direito público subjetivo, autônomo e abstrato, com previsão constitucional de exigir do Estado, juiz, a aplicação do direito penal material ao caso concreto para solucionar uma crise jurídica de natureza criminal. Bem, então, para que o juiz possa punir, necessita que exista uma ação penal. Pronto, essa é a ideia. O juiz que representa quem? O Estado. Então, para o juiz que representa o Estado punir, ele necessita dessa ação penal. E essa ação penal, ela pode ser dividida da seguinte forma. A ação penal ela pode ser pública ou ela pode ser privada. A ação penal pode ser pública ou ela pode ser privada. A ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada. Isso quem estudou já inquérito penal já tem mais ou menos uma ideia, não é? Sobre a ação penal. Então, condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro, não é do ministério, é do ministro da Justiça. E a ação penal privada, ela pode ser subsidiária da pública, exclusiva e botei de novo isso aqui, não tem, né? Morreu isso aqui. Subsidiária da pública, exclusiva e personalíssima. Então, essas são, não é, as espécies de ação penal. Então, logo de cá, você já tem que saber. A ação penal pode ser pública, pode ser privada. Pública e privada. Depois você vai dividir. Pública, incondicionada e condicionada. Privada, subsidiária da pública, exclusiva e personalíssima. Beleza? Tranquilo? Pronto. Dito isso, não é? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a trabalhar cada ação. De início, vamos trabalhar a ação penal pública, tá? Então vamos iniciar com a ação penal pública e depois a gente finaliza. Eita, perdão, é a coluna, então deixa eu botar mais para cá o velhinho, né? Não é brincadeira não é brinquedo não. O velhinho já não aguenta tanto assim. Então vamos lá. Então vamos iniciar a ação penal, tá certo? Vamos iniciar a ação penal pública e depois a gente vê a ação penal privada. Beleza? Pode ser? Então simbora. Então, ação penal pública. Gênero utilizado para designar ação penal intentada pelo Ministério Público. Então, aqui, na ação penal pública, eu sei que o titular exclusivo, privativo, é o Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele vai ser o titular. Somente ele é o titular da ação penal pública. E essa ação penal pública, tendo como titular o Ministério Público, ela pode ser incondicionada ou ela pode ser condicionada. Quando que ela será incondicionada? Quando a atuação do Ministério Público não depende de nenhuma condição. Ora, quer dizer isso? Não depende da vítima, não depende do ofendido, não depende do representante legal. O Ministério Público teve a notícia crimes, recebeu a notícia crimes, se ele já tem provas, elementos suficientes para entrar com a ação penal, então ele já vai, entra com a ação penal. Por isso que é chamada incondicionada. E é a regra no processo penal brasileiro. Veja, a regra não é ação penal pública condicionada, não.
Desculpa, a regra é a ação penal pública incondicionada. Já a ação penal pública condicionada vai ocorrer onde a atuação do Ministério Público é dependente de uma condição normativa. Que condição normativa é essa? Uma representação, uma requisição do ministro da Justiça. Lembrando, é exceção e só vai existir diante de previsão expressa. Emanuel, me dá um exemplo. Agora, homicídio, estelionato, lesão corporal, extorsão, ameaça. Beleza? Então, ó, homicídio, lesão corporal, extorsão, furto, roubo, estelionato, ameaça. Tranquilo? Então, você tem regra, exceção. Regra e você tem a exceção. Tranquilo? Então, vamos iniciar essa ação penal. Depois a gente volta aí para ação penal privada. Então vamos estudar primeiro a ação penal pública, não é? E depois a gente explica a ação penal privada. Mas antes de entrar em princípios, queria dizer que a ação penal, ela tem o que chamamos de condições genéricas. Então, temos condições genéricas da ação penal, que são 4. Primeira condição genérica, possibilidade jurídica do pedido. Interesse de agir. Legitimidade da parte. E justa causa. Então, veja, antes da gente falar qualquer coisa sobre ação, eu tenho que saber essas condições genéricas. Por quê, Manuel? Porque eu só posso entrar com a ação penal observando essas condições genéricas. Como assim? Bora lá. Ora, quando eu digo possibilidade jurídica do pedido, quando a gente vai trabalhar direito penal, o que o direito penal diz? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Este é o conceito analítico do crime, né? Quando a gente estuda a parte geral ou teoria do crime. Não é? Então, isso aqui, ela relaciona-se à tipicidade formal. E o que é a tipicidade formal? É a mera adequação da conduta a algum artigo que preveja o crime. Então, se a conduta é prevista na lei como crime, a tipicidade é formal, ou seja, o crime existe. Mas, então, quando eu digo o seguinte, fulano furtou móveis dentro da minha casa. Fulano subtraiu, né, coisa móvel alheia. Mas quando eu digo fulano subtraiu pedras da lua, ora, a lua não é de ninguém. Então, o indivíduo não existe esse crime tipificado no nosso Código Penal.
o cara furtou pedras da lua. Não existe, não é? Não existe. Então, esse fato, não é? Não é crime. Então, eu não posso entrar com ação penal, o Ministério Público não pode entrar com ação penal, por exemplo, ó, eu vou pedir fulano, eu quero que fulano seja preso porque ele furtou pedras da lua. Não tem como. Entenderam aí? Então, então, se não é juridicamente possível um pedido de condenação para o fato que não é crime, obviamente, não existe possibilidade jurídica do pedido. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Interesse de agir. Né? Primeiro, o que é o interesse de agir? Interesse de agir é a necessidade. Não é? A necessidade ela é presumida, pois quem aplica penas é o Estado. O particular não pode aplicar penas. Não é? Então, veja. Então, quando eu digo o seguinte, então presta atenção. No interesse de agir, eu tenho, na verdade, uma necessidade e uma adequação. O que é a necessidade? Em regra, para haver aplicação de pena, é necessário o quê? Que haja um processo penal. Por isso a necessidade ela é presumida, pois quem aplica penas é o Estado. Tranquilo? Tranquilo. Então, já a adequação, eu posso dizer, para cada caso, há um procedimento correto previsto em lei. Se não for utilizado o procedimento correto, obviamente ele não será adequado. Estão entendendo aí? Então, isso é a ideia de interesse de agir. Então, para que haja interesse de agir, tem que ter o quê? A necessidade, não é? E a sua adequação. Já a legitimidade da parte, olha, essa é mais fácil, né? A legitimidade se relaciona com as partes presentes do processo e se divide em ativa e passiva. Ativa, não é? É o autor da ação. No caso da ação penal pública, é o Ministério Público. No caso da ação penal privada, é o ofendido, não é? E o passivo é contra quem eu vou entrar com a ação penal. Tranquilo? Bem. E, por último, justa causa. Justa causa quer dizer provas, né? Para que você possa entrar com ação penal, você tem que ter um lastro probatório mínimo para que a ação penal possa ser instrumentalizada. Então, tem que ter um mínimo de provas. Visto isso aqui, né? Então já vimos aí a questão aqui das condições genéricas da ação, então, para que essa ação que a gente possa entrar, ela possa existir, tem que ter possibilidade, interesse, legitimidade e justa causa. Bem, a ação penal pública, ela possui princípios, não é? Que são importantíssimos. Então, a ação penal pública, ela possui princípios, e esses princípios orientam, não é, a ação penal. E o primeiro princípio, e já digo de cara que você vai ter que decorar. Então, Emmanuel tem que decorar princípios? Emmanuel tem que decorar princípios? Claro que tem, claro que tem. Então, o primeiro princípio é o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Né? Obrigatoriedade.
Como a própria nomenclatura já manifesta, a atuação do Ministério Público nas ações penais públicas, das quais é o titular, ela é obrigatória. Então, ela é obrigatória, tá? Então, de acordo com esse princípio, o Ministério Público, titular da ação penal pública, está obrigado a oferecê-la sempre que constatar a presença da prova da materialidade, indícios da autoria ou participação do crime. Tranquilo? Então, artigo 24. Percebo que o artigo 24 traz para a gente. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministério ou de representação. Mas o que vocês estão observando é o seguinte: para que haja ação penal pública, né, o princípio da ação penal pública é que ela será promovida pelo Ministério Público. Né? Então, existe a obrigatoriedade do Ministério Público, né, entrar com essa ação, tá certo? Então, o Ministério Público, sabendo, tendo notícias crimes, tendo uma notícia crimes, tendo prova, tendo indícios de autoria, ele é obrigado a entrar com a ação penal. Ele não pode dizer, meu irmão, mais um crime, deixa para lá, negativo. Princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Isso quer dizer o quê? Pelo princípio da indisponibilidade da ação penal pública, uma vez exercido o direito de ação, ou seja, uma vez iniciada a ação penal, não pode dela o Ministério Público dispor, por força da clara e simples previsão do artigo 42 do CPP. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Tá? E aqui, mais uma vez, fica fácil, né? A própria leitura do dispositivo, né, torna fácil aqui o dispositivo aqui. Então, veja que significa dizer tudo isso aqui, que o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Mas, Emanuel, me diz uma coisa. Pô, beleza, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Mas se o membro do MP estiver convencido da inocência do réu após oferecida a denúncia, e aí? Não tem problema. Ele deverá pedir sua absolvição, mas jamais desistir da ação penal. Entendeu aí? Então, ele pode, pô, bicho, tô condenando o cara que é inocente. Deflagrou o processo pelo recebimento da ação, o MP não poderá abandonar a relação jurídica processual penal. Se tiver convencido de que não há razões para condenar o réu, deverá o membro do MP requerer a sua absolvição. Mas jamais, mais uma vez, jamais solicitar a desistência da ação penal. Beleza? Tranquilo, meus queridos? Entenderam aí? Simbora! Próximo princípio. Esse princípio é complicado. Ah, mas não é complicado por quê? Divergência. Divergências. Próximo princípio. Vejam que eu coloquei em parênteses não é? E aqui botei divisibilidade. Veja só. Para a doutrina, o princípio é da indivisibilidade. Mas, para o STJ, inclusive para o STF, né, o princípio é da divisibilidade. Tá? Então, há uma controvérsia em relação à terminologia a ser empregada, beleza. No entanto, o que a gente tem que entender?
para o STF, para o STF e o STJ, cabe o princípio da divisibilidade, que é o que nos interessa, velho. É o que o STJ, né, e o STF dizem. Os outros aí não nos interessam para nada. Não nos interessam para nada. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Princípio da indivisibilidade. Ora, a indivisibilidade não é tema pacífico na doutrina. Uma parcela sustenta que, havendo elementos probatórios suficientes a respeito dos participantes do fato delituoso, deve a ação penal ser proposta contra todos, ou seja, a ação penal seria indivisível. Já a outra parte da doutrina, que essa é que nos interessa, que ela diz. Já a outra parte da doutrina afirma que o parquet poderia denunciar apenas alguns dos envolvidos, enquanto busca amealhar elementos suficientes para denunciar os demais em momento posterior. A ação seria, portanto, divisível. Pai Manuel, como assim? Eu não entendi. Bora lá. Vamos dizer que o crime foi cometido por Z, X e Y. Cometeram roubo. Mas o MP só achou provas contra Z e X e não contra Y. Então, o que o STJ e o STF diz? Espera aí. Se eu só tenho provas contra Z e contra X, eu vou entrar com ação penal logo contra Z e X, e em outra oportunidade, quando eu tiver mais provas, eu entro contra Y. Acabou-se. Não é? Veja. Lembre-se que o correto, na verdade, é a ação penal, ela deve se estender a todos aqueles que praticaram a infração penal. Beleza? Só que seguinte. Para o STF, o STJ, a doutrina majoritária, esse processo poderia ser desmembrado com o oferecimento da denúncia contra um ou mais réus e, posterior, ele vai aditar essa ação penal, incluindo Y. Entenderam aí? Então, isso é muito mais interessante, para não ficar esperando, porque Zé, X e Y cometeram roubo contra a empresa tal. Mas as câmeras só pegou Zé e X, não pegou Y. Mas todo mundo sabe que Y estava lá, porra. Aí eu vou deixar de entrar com ação penal contra Z e X, porque eu não tenho nada contra Y. Certíssimo STF, certíssimo STJ. Entra com ação penal logo contra esses dois, e depois, na mesma ação penal, quando tiver provas contra Y, adita a ação penal. Tranquilo, chorou. Beleza? Bem, queridos e queridas, galerinha, fechamos o nosso primeiro bloco de ação penal, mas tem mais ação penal e vem por aí, beleza? Suave danado, fé, força e foco. Valeu!